continuar nossa série de discussão sobre os casos de neurooftalmologia, hoje falando um pouco sobre a neuropatia ótica típica. Iniciando a iniciando o nosso caso clínico, a paciente que hoje a gente vai falar um pouco sobre, ela é do Eu sexo vou feminino. interromper. Volta aí nesse título. Quando a gente usa o termo típico aí é na neurite ótica. A neuropatia é um termo mais genérico, né? Que você está dizendo que o doente tem um problema no nervo óptico, de qualquer natureza. Quando você não tem um sobrenome lá, uma neuropatia ótica, a gente não tem um direcionamento etiológico. Quando você usa o termo neurite ótica típica, aí você já está sendo bem específico naquilo que você acredita que está acontecendo no nervo óptico, provavelmente é o que vai ser discutido aqui. Mas só para lembrar, aqui provavelmente o título dessa aula seria neurite ótica típica. Certo, Se obrigada. o George quiser fazer um comentário, é mais ou menos isso, George. É isso mesmo, professor. Acho que foi um erro aqui no uso da palavra. Em vez de Na neurite, verdade, enfim, depois eu explico, é porque a gente tinha confundido a aula tinha ficado meio sobre a típica e a atípica tudo junto, aí eu ajudei ela a corrigir, mas é justamente isso. O título que é o mais importante aí que eu vou passar. falhou. Ah, beleza. Então tá bom, vamos lá. Então, a nossa paciente, ela é do sexo feminino, tem idade de 25 anos e ela foi encaminhada para um socorro oftalmológico por uma perda dolorosa da visão do olho direito. Na história da doença atual, ela era previamente uma paciente saudável, sem antecedentes oftalmológicos ou clínicos relevantes, e que há 3 dias havia desenvolvido uma dor periocular direita que piorava a movimentação ocular. No segundo dia de sintomas, ela apresentou uma visão turva no olho direito, que a motivou a procurar um optometrista, que avaliou a acuidade visual no olho direito de 20/50 e no olho esquerdo de 20/20. Ela então foi encaminhada ao pronto-socorro oftalmológico para uma avaliação especializada. Ela negava qualquer doença prévia conhecida, negava histórico também de doenças ou procedimentos oculares. Como medicação de uso contínuo, ela alegava apenas o anticoncepcional oral e negava tabagismo e etilismo. Ao exame físico, ela apresentava uma pressão arterial de 118 por 82, uma frequência cardíaca de 75 batimentos por minuto e um exame neurológico dentro da normalidade. No exame oftalmológico, agora já especializado, a acuidade visual dela era no olho direito de 20/60 e no olho esquerdo de 20/20. Na avaliação da visão de cores com as placas de Chara, no olho direito ela acertou 2 de 14 e no olho esquerdo 14 de 14. E a motilidade ocular e o alinhamento, ela estava preservada e um alinhamento ortofórico em todas as posições. Ao exame com a lâmpada de fenda, não se constatava nenhuma alteração, e o exame pupilar identificou pupilas isocóricas e fotorreagentes, e no olho direito a presença de um defeito pupilar aferente relativo. Ótimo. Então, deixa eu só fazer algumas considerações. Como vocês viram aí, aquela história de novo de optometrista, é porque o caso é lá dos Estados Unidos. Aqui não tem isso, então esse paciente ia chegar para você, na verdade, né? Não ia chegar Na para verdade, ele um. pode até chegar no optometrista e sai com uma receita de óculos aqui no Brasil. É, seria Em pior geral, eles ainda, são né? donos de ótica, né? É, lá pelo menos a galera tem um conhecimento maior. Mas enfim, volta um slide, por favor, Maria Paula. Então a gente vê que essa paciente tem uma redução da acuidade visual. E um outro sinal muito importante que a gente acaba deixando passar muitas vezes, e que é muito simples e muito rápido de fazer, esse é o teste da visão de cores. Então, a visão de cores é alterada, é um sinal de neuropatia. E aqui o que a gente está procurando é entender o que está acontecendo com esse paciente, né, qual do motivo da baixa visual. Claro, com o tempo, essa história vai ficando é, mais comum para a gente, à medida que a gente vai estudando, mas vocês percebam aí a diferença na visão de cores. O paciente viu apenas a placa controle mais uma, provavelmente.
enquanto o olho esquerdo está normal. Então, qual tipo de doença que causa uma baixa visual importante, né, e assim, aguda ou subaguda, com alteração da visão de cores específica? Estamos tentando localizar onde está o problema, né? Será que é na retina, é no nervo óptico, é central, é na córnea? Então, isso aqui já são dicas valiosas para a gente tentar localizar onde está o problema. A visão de cores alterada nos indicaria mais para uma neuropatia, que a gente vai ver aqui qual que vai ser. Pode continuar, por favor. O fundo de olho, tanto do olho direito quanto do olho esquerdo, ele não mostrava nenhum sinal de anormalidade. Foram solicitados alguns exames complementares. O campo visual, o olho esquerdo sem alterações e no olho direito que a gente percebe uma redução global da sensibilidade, também ali a presença de 3 pontos equidistantes, o que denotaria a presença de um escotoma. Isso no olho direito. O OCT também foi solicitado, tanto de fibras nervosas quanto também para avaliar as células ganglionares. Os dois não demonstraram nenhuma alteração aqui a princípio. No campo um pouquinho, por favor. Minha conexão estava meio instável aqui. Então, é importante vocês olharem para tanto para a escala de cinza, que é um gráfico interessante até para você mostrar para o paciente, olha aqui como que está o seu campo visual, né? Isso ajuda bastante. Mas se vocês olhando para o pattern deviation, é, nos ajuda melhor, talvez, a entender como está realmente essa diminuição da sensibilidade. Então, vocês veem que no total deviation tem uma diminuição, assim, difusa da sensibilidade até no outro olho, né? Às vezes o paciente, é a primeira vez que está fazendo o exame, está com dor. Então, assim, às vezes o exame não é tão confiável mesmo. Mas o pattern deviation, que é o gráfico à direita inferior, é aquele corrigido para a idade do paciente, você vê que realmente existe uma diminuição da sensibilidade mais localizada central. Então, não deixem de avaliar todos os gráficos, todas as informações que o campo visual te proporciona. Olhe o gráfico de cinza, mas também olhe o total deviation, o pattern deviation. Mesmo quando não é totalmente confiável, ele vai te trazer informações importantes. Pode continuar. E a ressonância magnética de encéfalo, ela no plano coronal, em T1. Volta para o CT, por favor. Então, a CT está normal desse paciente, né? Tá tudo verdinho aí. Não tem sinal de edema ou de atrofia. A gente acabou já vendo qual que seria o próximo passo. Mas alguém que comentar aí qual seria o próximo exame, né? A gente já fez aqui praticamente todos os exames oftalmológicos. Qual seria o porquê que seria importante fazer algum outro exame complementar? Eu acrescentaria uma pergunta que a gente já pode falar no diagnóstico aqui para esse paciente, nesse momento agora, né? A gente já sabe o tema da aula, teve aquele título lá que a gente discutiu, mas a gente já consegue aqui já direcionar, porque a partir de agora o próximo exame complementar, até nem precisaríamos desse OCT aqui para fazer, né? Essa pergunta poderia vir no slide anterior. Já com o Verdade. campo visual em mãos, então o campo visual ele acaba sendo diferente de todos os demais exames que nós vamos discutir aqui. O campo visual, visão de cores, campo visual, eles participam do exame oftalmológico, né? Ele acaba sendo um exame complementar que a gente acaba preenchendo uma guia, mas ele está fazendo parte daquele quadro clínico do estabelecimento da função, baseado naquilo que o paciente está te passando de informação, né? A acuidade visual é o paciente que te informa, visão de cores é o paciente que te informa, e o campo visual é o paciente que te informa. Então, ele não é muito um exame complementar, apesar de ser, mas pensando dessa forma, ele acaba complementando aquela avaliação da função visual que você está fazendo no consultório. Então, a partir daqui, a gente tem só exames clínicos, né? Considerando o campo visual. E já, assim, pensando no diagnóstico de neurite, ele é um diagnóstico clínico. Você tem uma paciente jovem, com perda de visão unilateral, que tem dor associada, a dor até precedendo o quadro,
uma descorrelação entre a disfunção de cor, que o George comentou bem, né? O que se diferencia maculopatia, né? Uma maculopatia, ela pode dar alteração de função de visão de cores? Pode, né? Porque é ali que estão os cones na mácula que são mais responsáveis por essa sensibilidade de avaliação de visão de cores. Porém, nas neuropatias ósseas é comum essa descorrelação, né? Você tem uma acuidade visual, às vezes, não tão comprometida, 20/40, 20/50, e uma visão de cores muito comprometida, como essa paciente tem, que é uma característica de neuropatia. E um dado clínico muito relevante que você comentou: as pupilas são isocóricas, porém existe um defeito pupilar aferente relativo de um lado. Então, você somando tudo isso, espera aí, isso aqui você já pode chamar de uma neurite típica, né? Todos os componentes da neurite típica, que é paciente jovem, unilateralidade, defeito pupilar aferente relativo, dor ah, 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 que começou, né? Não necessariamente vai ser assim, mas o mais comum, o quadro começa com dor para depois gerar disfunção visual. Então, essa sequência, alteração de visão de cores, essa sequência é o que caracteriza uma neurite típica aqui. A partir daqui, qualquer exame complementar é para você determinar o tamanho dessa doença aí, né? Se ela é uma doença só do nervo, se ela é uma doença mais disseminada do sistema nervoso central. Aí, a partir daí, vem os demais exames. E o OCT aqui estar normal, Maria Paula, você estranha? Você, pô, peraí, Não, mas o seu CT normal, aí o nervo não está funcionando não. bem, né? O paciente está com disfunção, já descobri que ele tem um problema no nervo, diante de tudo que a gente falou. Por que que esse OCT está normal? Porque ainda é uma, assim, é uma fase aguda e também é um acometimento Isso. retrobulbar, né? Exatamente, é uma fase aguda e a neurite, na maioria das vezes, ela é retropubar. Eu sei que você vai isso daqui para frente, mas é isso aí. É simplesmente que na fase aguda você ainda não deu tempo de ter perdido o neurônio, né? De ter tido atrofia e a partir daí o OCT começar a se alterar. Mas ele acaba sendo muito relevante no baseline para você poder acompanhar esse paciente no futuro e ver o que que ele perdeu, você ter a referência do que ele era na fase aguda. É legal, pode continuar. Dentre os exames de imagem, o que foi solicitado foi a ressonância magnética. Em T1, no plano coronal, que se vê esse hipersinal apontado ali pela seta amarela, destacado pela seta amarela, o que demonstra uma inflamação e essa quebra mesmo da barreira entre o sangue e o nervo óptico. No plano sagital, na sequência de flare, que é de T2 com supressão da gordura, a gente percebe, destacado por essas setas vermelhas, a presença desses pontos de hipersinal ali periventricular, quase ao redor ali do corpo caloso. Você falou No plano supressão de axial, gordura, não é supressão de gordura, hein? O flare, ele não quer dizer que está suprimindo a gordura. Inclusive, a gordura está bem brilhante ali na órbita, correto? Nessa imagem sagital. O flare é atenuação do líquido. O que que é é verdade, líquido? Que em doutor. T2 o líquido ele fica escuro, fica claro, né? Ele tem o hipersinal, é o natural de T2. Mas quando você usa o flare, você continua com as características de T2, porém o que é líquido fica escuro de novo, te permitindo ver lesões mais brancas, mais com hipersinal na região periventricular, porque dentro do ventrículo tem muito líquido, né? Se você deixar um T2 normal, você vai ter, vai haver um Não vai ofuscamento dessas conseguir. lesões desmelinizantes periventriculares. É por isso que o flare é muito importante. É verdade, me confundi. Que no plano axial, também tem dois, e no flare, o que a gente percebe são essas áreas de hipersinal que demonstram uma desmielinação ativa. E já no plano sagital, já destacando mais a medula espinhal, uma Volta normalidade. lá. Você usou o termo ativa aí, né? Volta nessa imagem. Isso, Quando você fala em lesão ativa, você está falando que ela está realçando ao contraste, as lesões desmielinizantes. Não é isso que vai, dentro daquele critério de McDonald's, é falar de disseminação no tempo e no espaço. Essa disseminação no tempo, ela requer você encontrar lesões antigas que dão hipersinal no flare, mas não se realçam após a injeção de contraste, e lesões novas que vão realçar após a injeção de contraste. Quando você tem esses dois tipos de lesão no mesmo momento, no mesmo paciente, falou: opa, algo aconteceu no passado e algo está acontecendo agora. Então você tem essa disseminação no tempo, o que é uma necessidade para você fechar um diagnóstico. Fala, se é uma doença que está em evolução.
e não um surto agora. Você falar em esclerose múltipla, né, que é um assunto que vai gerar agorinha aí, você tem que ter essa característica de uma doença que está em progressão. E é essa disseminação no tempo, lesão realçando ao contraste e outras não, que vai te dar essa prova de que isso está acontecendo nesse paciente. Essa aqui é uma imagem sem contraste, então a gente não pode falar em que está realçando. Bom, creio eu, né? Eu acho que ela é sem contraste. Se alguém quiser me corrigir aí. Não é característica da imagem. E já no plano sagital, com esse enfoque mais na medula espinhal, o que a gente vê é Comparar as diferentes doenças desmelinizantes do que elas apresentam na alteração de medula. Então, essas lesões aí, elas são pequenininhas, né? Elas não pequenas. são placas muito extensas de desmelinização que te levam para um diagnóstico mais Isso aí. preocupante de neuromielite ótica. Então, ela tem, parece que dá a impressão de ter mais de uma ali, mas não, acho que é só uma mesmo. Mas é uma lesão pequena, né? Ela dá menos do que uma vértebra de tamanho, né? Em geral, na neuromielite, pega 3 segmentos de vértebra, são placas mais extensas. Beleza. Com todos esses dados, o que a gente infere é que é um quadro de neurite retrobulbar no olho direito, pela própria clínica já daria para inferir, por causa do contexto de dor, de redução da acuidade visual, da descromatopsia e do DPAR. E diante do quadro, o que se identifica é que provavelmente uma neurite causada mesmo pela esclerose múltipla, sendo assim uma neurite ótica típica. Não está aparecendo as imagens, não é? Eu não sei, Aqui? assim, eu vou um É, comentário com relação. Desculpa, Jorge, até eu ia te perguntar isso aí, porque até pouco tempo atrás houve uma atualização dos critérios de McDonald's, não sei em que ano, mas foi recente. Porque era frustrante para a gente. A gente fazia o exame de imagem, via que o paciente está tendo neurite no momento, ou seja, aquele nervo está realçando ao contraste, após a infusão de contraste, mas não haviam outras lesões em atividade no sistema nervoso central, apenas lesões antigas. Você não podia definir como disseminação no espaço nem no tempo usando a neurite ótica. A neurite ótica não entrava no critério para aham. você fazer diagnóstico. E recentemente entrou, correto? É, eu vou ver como é que tá isso aí lá no Congresso de Esclerose Múltipla e Desmielinizante, Isso. lá em São Paulo. Faz pouco tempo essa atualização, né, Jorge? É, quando eu tava lá, tava pra sair isso aí, sabe? Mas eu não cheguei a pegar o artigo nem nada, não. Mas era justamente o que você comentou. A gente tinha certeza, vamos dizer assim, tínhamos uma forte evidência ali do problema, mas o critério deixava a gente na mão, né? Exato. É, então, eu vou trazer essa atualização aí na próxima semana. Vamos ver direitinho como é que tá lá e trago para nós. Perfeito. Excelente. O Eu Jorge vou está indo num apenas congresso ver de esses esclerose dados. múltipla em São Paulo semana que vem. Então ele É, vai voltar cheio de novidade aí. é. Pode passar desse jeito aí, Maria Paula. Não tem nada não, tá É, dando nada. exatamente, porque É. não deu para Uhum, perceber. Mas uhum. entrando agora mesmo na discussão sobre a neurite ótica, o que a gente tem, o nervo óptico, ele tem quatro divisões. Então, a gente tem a divisão intraocular, que corresponde mesmo ali à cabeça do disco, à cabeça do nervo óptico, que a gente consegue visualizar no exame de fundoscopia. A parte intraorbital, a intracanalicular e a intracranial. Importante entender que o nervo óptico ele é envolvido pelas meninges, então pela dura mater, aracnoide e a pia mater, o que confere a ele uma íntima relação com o sistema nervoso central.
No quadro de neurite ótica, o que a gente tem é uma inflamação do nervo óptico e por diversas causas. Diversas são as afecções que podem causar essa inflamação do nervo, seja alguma doença inflamatória, alguma doença infecciosa ou até mesmo uma doença desmielinizante. E a partir dessa inflamação, o que a gente tem são diversos tipos de manifestação clínica. Então, pode ocorrer a papilite, quando é uma neurite ótica anterior, a neuroretinite, com acometimento já tanto do disco quanto da retina adjacente, formação de estrelas maculares, e a neurite retrobulbar, que geralmente se caracteriza por um fundo de olho normal, porque o acometimento está já na parte anterior, que a gente não Desculpa, eu vou consegue. interromper. Eu não sei se eu acho que o George ia comentar alguma coisa, eu não sei. É porque Não, é só sobre os termos mesmo, papilite e tudo mais, mas acho que é isso que você ia falar. acho que a neuroretinite é que para a neurite ótica típica, ela está fora da jogada. Aqui já seria atípico. Aí entra um diagnóstico diferencial já mais extenso, entrando causas Uhum, infecciosas. Aí você começa, quando né? tem neuroretinite, você precisa investigar um monte de outras coisas. Isso vai ser comentado em aulas futuras. Uhum, Mas na neurite típica, que é o tema da aula, quando você tem esse quadro clínico tão organizadinho como vocês trouxeram aqui, a gente não é obrigado a investigar muita coisa, não. Lembra que eu comentei, né? Até o campo visual, em considerando também visão de aham. cores, o quadro já te fechou, você meio que fechou o diagnóstico, falou: "Ó, isso aqui é uma neurite ótica típica. Só vamos ver se é uma síndrome clínica isolada, é só o nervo que está sendo comprometido, ou se eu tenho evidência de desmielinização no sistema nervoso central para levar o diagnóstico para o lado da esclerose múltipla, de uma doença desmielinizante mais disseminada. A Uhum. neuroretinite, o que que ela significa? Há uma alteração inflamatória local na cabeça do nervo óptico tão intensa, com alteração de permeabilidade vascular, com mais exudação, permitindo esse extravasamento do líquido que vai escorregando ali para a mácula, gerando a neuroretinite, né? O comprometimento aí, nesse caso, uma foto bem bonita de estrela macular. Então, um processo inflamatório muito intenso na cabeça do nervo óptico, numa doença desmielinizante, tipo da esclerose múltipla, onde o ataque é a mielina e o nervo óptico na cabeça dele não é mielinizado, você não espera um quadro inflamatório intenso na cabeça do nervo óptico. Normalmente, quando tem a papilite, né, essa neurite óptica anterior, o edema ele tende a ser mais discreto. É um edema assim que é um borramentozinho leve, não costuma ser uma coisa muito intensa. Quando é muito intenso o edema, pode até ser desmielizante, mas em geral mais para o lado da neuromielite ótica, para o lado do antimog, onde o ataque, a agressão do sistema imune não é a mielina que está retrobulbar, mas no caso da neuromielite ótica, o ataque é aos astrócitos, no caso do antimog, ao oligodendrócito, que já está presente na cabeça do nervo óptico, inclusive na retina. É por isso que a exudação pode ser mais intensa nessas doenças. Mas na neurite ótica típica, isso é importante vocês levarem para casa. O nervo não enche demais, não. Se o nervo estiver inchando demais, pense em outras doenças. Está exudando demais, por exemplo, neuroretinite, pense em outras coisas, né? Por causa dessa questão, como a agressão é a mielina, aí a mielina é retrobulbar, no comecinho do nervo na cabeça a gente não tem mielina, então não costuma dar essa reação muito importante na cabeça do nervo. Eu pedi para ela colocar esse slide justamente para ter essa discussão aí com relação à terminologia e as possíveis etiologias, mas não necessariamente relacionado ao quadro que a gente está vendo. Mas aí Oh, excelente. E você já gerou a completou já. discussão. A missão cumprida. Parabéns, foi importante Exatamente. ter colocado mesmo. Com certeza. Valeu. Valeu. Só para explicar, então, que eu vou partir tipo, de um ponto mais genérico, mais geral, e depois vou afunilar para neurite ótica típica. Então, só para explicar também alguns outros conceitos, seria a perineurite ótica, que é a inflamação apenas da bainha do nervo óptico, que geralmente não vem acompanhada de queixas visuais. A neurite ótica idiopática ou a síndrome clínica isolada, né, seria a ausência de sinais de desmielinização, então a neurite, sem esse processo desmielinizante. E quando, como o doutor tinha explicado ali no início da aula, quando não se identifica diretamente qual que é a afecção do nervo óptico, a gente denomina de forma mais genérica como neuropatia óptica.
Diversas são as Agora, etiologias. isso que você comentou da perineurite ótica aí na primeira linha, não é bem assim, viu? A perineurite ótica, ela, muito frequentemente, ela dá queixa visual, né? Ah, eu acho que no slide anterior, você colocou 100 queixas visuais. Não é, não. O mais frequente é ter queixa visual. É difícil você ter uma perineurite ótica assintomática por, por completo. O que pode acontecer num acometimento do espaço perineural, por exemplo, num papiledema, numa hipertensão intracraniana, o paciente ser sim assintomático, o nervo estar inchado. Mas na perineurite ótica, quando você tem uma inflamação desse tecido perineural, em geral, há um comprometimento da função visual. Diversas são as etiologias, então, que podem levar ao quadro de neurite ótica, seja desmielinizante, como, por exemplo, a esclerose múltipla, que seria a abordagem desse caso hoje, tanto granulomatosa, como, por exemplo, uma sarcoidose, autoimune, infecciosa ou até mesmo paraneoplásica. Dentre as doenças desmielinizantes, a gente tem também diversas causas, como a neurite ótica isolada, a associada à esclerose múltipla, o espectro da neuromielite ótica, a neurite ótica relacionada ao antimog e também a doença de Schilder, que aí já cursa com um prognóstico bem pior e acomete geralmente crianças e adolescentes. Quando a gente fala de neurite ótica típica, a gente geralmente fala ou da neurite ótica isolada ou da associada à esclerose múltipla. Tanto na neurite ótica isolada quanto na associada à esclerose múltipla, o que acontece é essa desmielinização. Com a desmielinização, a condução que era saltatória passa a ser não saltatória, e isso leva a uma lentificação dessa condução nervosa. Além disso, como é um quadro de inflamação, o que a gente tem é a ruptura da barreira hematoacosa, e com isso a exsudação ali daquele espaço. A neurite ótica típica geralmente acomete mulheres, em 77% dos casos, e jovens. A média de idade de acometimento é de 32 anos. Tem bastante relação com a esclerose múltipla. O NTT, que é o Optic Neuritis Treatment Trial, que é um dos principais estudos sobre neurite ótica típica, descreveram que 25% das pessoas abrem o quadro de esclerose múltipla com a neurite ótica, 50% desenvolvem esclerose múltipla nos próximos 15 anos e 75% dos pacientes com esclerose múltipla terão neurite ótica em algum momento. Então, são doenças bastante relacionadas. A clínica típica é de dor. 92% dos pacientes relatam dor periorbital, piora com a movimentação ocular e geralmente precede a perda visual, como foi aqui no nosso caso. As fotopsias, elas estão presentes em 30% dos casos, com a presença de flashes luminosos, faíscas, quadrados pretos na visão. E a gente também pode ter a descrição pelo paciente de alguns fenômenos, como, por exemplo, de UTOF, que é o obscurecimento transitório da visão com o aumento da temperatura, e também o fenômeno de Pufrit, que é a alteração da percepção de profundidade quando os objetos estão em movimento. Então, um exemplo que até o livro do CBO traz é aquela visão do pêndulo, em uma visão bidimensional, que o paciente vai relatar como uma visão tridimensional. Além disso, a perda visual, ela também é importante. O ANTT, ele descreveu que dentre pelo menos Não, 55... rapidinho. Pareceu que o George ia falar alguma coisa, mas eu acho que ele perdeu a conexão, viu? Eu acho que ele deve estar com a internet meio atrapalhada lá. Pode continuar. Pode, então tá bom. Voltando. Ô, George, você voltou, você ia falar alguma coisa? Esqueceram de pagar a internet aqui, eu acho. Ó, não, só sobre o obscurecimento transitório da visão, é que a gente comentou sobre isso bem recentemente na aula de hipertensão intracraniana, né? Então, só para ficar bem marcado que é bem diferente esse sintoma, tá?
no obscurecimento transitório da visão relacionado ao papiledema, hipertensão intracraniana. Claro, vão ser geralmente nos dois olhos, e é um evento que dura ali poucos segundos, né? Muitas vezes relacionado à mudança postural, é, enquanto aqui a gente está falando de algo que dura minutos, às vezes pode durar muitos minutos, até uma hora, dependendo da atividade que o paciente está fazendo. Então, às vezes, quando ele está fazendo uma corrida, ou até mesmo só da a alteração da temperatura do ambiente, local que ele estiver, ou quando estiver tomando banho. Então, geralmente vai ser unilateral, né, onde aquele paciente teve o acometimento. Então, só para ficar bem marcado que são, apesar da gente ter chamado aqui de obscurecimento transitório da visão, o fenômeno, né, a sintomatologia é totalmente diversa. E pode continuar, Mário. Sobre a perda visual, que acontece a redução mesmo dessa acuidade visual, mas a maioria dos pacientes, eles ainda vão relatar uma visão melhor do que 20/200. Somente 20% dos pacientes relatam uma visão entre 20/200 e 20/800, menos de 10% conta dedos ou movimento de mãos, e apenas 5% vão relatar apenas a percepção luminosa ou a ausência de percepção luminosa. Então, é uma redução da acuidade visual, mas menos impactante. Essas perdas visuais mais graves geralmente estão relacionadas ou a neurites ópticas recorrentes ou ao espectro da neuromielite óptica, que aí já acomete a visão, gerando perdas visuais acima de 20/200. Então, isso aí que você falou é bem interessante porque, é, bom, através dos estudos, né, do ONTT, dos desdobramentos do ONTT que aconteceram, a gente viu que a maioria das neurites ópticas relacionadas à esclerose múltipla seguem um certo padrão, uma quantidade de visão que é acometida, e por isso que se deu essa nomenclatura típica, né? Então, a maioria das que vão acontecer relacionadas à esclerose múltipla vai se apresentar desse jeito. Então, você pega um paciente, você suspeita que esteja com uma forma de neurite óptica associada a uma doença desmielinizante, mas ele tá percepção luminosa, você já vai falar, opa, tem alguma coisa que é um pouco diferente, não está encaixando na maioria daqueles pacientes que foram descritos em todos esses estudos. Daí que vem essa nomenclatura que a gente acabou chamando de atípica, e hoje em dia tem nome e sobrenome, que vai ser neuromielite ou MOGAD. Então, só para vocês tentarem compreender de onde que surgiu essa nomenclatura aí. Por que que chama típica, por que que chama atípica. Pode continuar. Além disso, a gente vai ter um defeito pupilar aferente relativo quando o envolvimento for unilateral ou assimétrico. A redução também da sensibilidade ao contraste é relatada em pelo menos 98% dos pacientes, e a alteração da visão de cores. A gente testa isso ou com as placas de Shihara ou com o teste de Farnsworth. E geralmente o que se apresenta na esclerose múltipla é um defeito na visão do verde e vermelho. Na fase aguda também pode ter alteração na visão do azul e amarelo, e esses defeitos eles podem permanecer por até após 6 meses do quadro. Na clínica, o exame de fundo de olho, ele, na maior parte dos casos, vem normal, até porque o acometimento é retrobulbar, e até 1/3 pode haver algum É para usar a experiência que o George teve recentemente lá com a turma dos Estados Unidos. Nesse momento, George, você comentou da acuidade visual, né? A gente tem normalmente você não tem visões tão baixas em esclerose múltipla, mas para aquela avaliação de exame complementar inicial que você vai fazer, uma vez que clinicamente aquele paciente está se enquadrando para um diagnóstico de neurite óptica típica, né? Não tem edema de nervo, ou se tem um edema muito discreto.
ele tem uma perda de visão unilateral precedida por dor, um quadro clínico parecido com esse aqui. Para onde eles vão nos exames complementares a serem pedidos naquele momento inicial, né, antes da ressonância na mão, para a gente já caminhar para o. Boa, essa ressonância está tão típica de esclerose múltipla que eu não preciso pedir anti-MOG, não preciso pedir anti-NMO. Então, já se pede tudo, por exemplo, no ONTT você tinha essa tendência a pedir sorologia para sífilis e o FAM, né? Eles entravam na investigação, o FAM acabou que ficou um exame assim. No nosso meio, a gente ainda pede sorologia para sífilis, considerando a nossa. Uhum. Ser uma doença endêmica no nosso país, mas como é que é essa conduta inicial lá? Eu estava aproveitando aqui, Ana Maria Paula, que deu uma atrasadinha aqui, só para aproveitar e a gente aprofundar um pouquinho nisso aí. Como é que é a investigação inicial depois do diagnóstico clínico? Sífilis entra lá também, tá com aumento importante também nos Estados Unidos. Então, eles sempre pesquisam. Acaba que eles sempre pedem MOG também, e em muitos casos até anticopolina. Assim, como é aquela questão que a gente comentou, que é uma realidade bem, né? Como eles estão num ambiente universitário como o nosso, mas com um acesso muito grande à neurologia, esse paciente, no momento que ele já desce lá para fazer um exame de ressonância, ou até mesmo para ir para o laboratório, ele já passa pela consulta com a neurologia, de urgência, sabe? Então, esse paciente já vai ser acolhido ali pela neurologia clínica e acompanhar com a neuroftalmo desde o início do quadro. Isso aí acaba facilitando muito para o paciente e para a neuroftalmo também. Você não tem que ficar Uhum. pensando demais, entendeu? Você dá o seu parecer, o seu exame, o que que você suspeita, já joga os exames no sistema, mas incluindo sífilis e MOG, o FAN não, eles não pedem de rotina lá. Mas
decidiu para e pelo que eu me lembro, o que foi estabelecido nas ocasiões, ela mudar quando tem alterações de ressonância, talvez a banda oligoclonal É, que se alguém aqui escolher fazer neurotrauma, é uma obrigação nossa ter um time, tentar correr atrás de ter uma equipe para você ter o acesso mais rápido com o neuro e o neuro ter acesso a você, é, tudo isso para beneficiar o paciente. Quanto mais rápido a gente tiver diagnóstico e conduta, melhor. Beleza. legal.